Seguimos então, meu povo, na China, explicando outros conflitos importantes, tá? Do enfraquecimento da dinastia Qin e intervenção imperialista. Um grande conflito foi a revolta Dungan, que foi uma revolta, gente, entre 1862 a 1877. Então, essa revolta é muito simples, é uma revolta entre os chineses da etnia Dungan, ou Hui, como era chamada, de origem persa. Beleza? Tá, e aí? O que queria, então, gente, a revolta Dungan? Ela é uma revolta contra o governo da dinastia Qin, certo? Qual é o objetivo dela? Vamos lá, gente? Criar um país muçulmano na margem ocidental do Rio Amarelo. Beleza? Então, gente, novamente, eu vou te explicar. Desde a Guerra do Ópio, tá? A Primeira e a Segunda Guerra do Ópio, a dinastia Qin veio enfraquecendo. Nós vimos, né, a revolta chamada de Taiping. E isso levou à morte de mais de 50 milhões de pessoas. Tudo isso, gente, fez enfraquecer o quê? A dinastia Qin e levou, tá, gente, a várias etnias que viviam historicamente há séculos dentro do Império Chinês a querer também o quê? A sua independência. Por isso, tu observar, gente, tá? Ela vai ocorrer no finalzinho, tá, gente, da revolta dos Taiping. E essa, gente, eu vou te mostrar, tá aí, tá? É uma etnia de origem persa e que segue, então, a religião, o quê? Islâmica. Se os Taiping querem o cristianismo, nós também queremos, então, uma região autônoma, certo, gente? Enfraquecer, detonar, nos tornar independente dos Qin e nos tornar um país independente com a religião islâmica. Então, tudo isso, gente, tá? Levou a um conflito que matou, gente, 12 milhões de pessoas. Se nós somarmos, tá, a revolta Taiping mais a revolta Dungan, nós tivemos, então, a morte entre 60 e 70 milhões de pessoas. De novo, gente, é que isso tem que ficar claro para nós. Nada disso teria ocorrido se o imperialismo não tivesse feito a Guerra do Ópio 1 e 2 e não tivesse enfraquecido a dinastia Qin. Então, isso sim é uma consequência direta do imperialismo, então, europeu e norte-americano. Nós seguimos ainda nessa, tá, gente? Para explicar um grande conflito chamado, então, de Guerra dos Boxers, que eu acho extremamente relevante para explicar, inclusive, a geopolítica do século XX. Então, vamos lá, gente? Nós sabemos que a Guerra dos Boxers foi entre 1900 e 1901, alguns historiadores colocam que foi até 1902, certo? E lembra, gente, que boxer eram, teoricamente, então, gente, chineses, certo? Dedicados às artes marciais. Então, vamos lá. É um movimento popular anti-ocidental e anticristão que atacou as embaixadas estrangeiras. Qual é a ideia? É, então, gente, chinês nacionalista, defensores da cultura milenar chinesa, que estão indignados com os conflitos que a China estava enfrentando, ao enfraquecimento da dinastia Qin, e queriam ressaltar a cultura chinesa e expulsar os imperialistas da China. Quando nós observarmos, gente, aqui estão, então, os chamados boxers, que eram profissionais, ou seja, estudantes de quê? De artes marciais, certo? Daí boxers, ok? E que visava, então, defender o nacionalismo e a cultura chinesa milenar contra a imposição, então, do cristianismo e da cultura e do imperialismo ocidental. Então, gente, dá uma olhada aí. Naquela época, ocorreu a formação pelos imperialistas da Aliança das 8 Nações. Dá uma olhada lá. Russos, americanos, britânicos, franceses, japoneses, alemães, Império Austro-Húngaro, que havia se formado, então, em 1864, e italianos, certo? Que tinham se unificado em 1870. Então, gente, eles criaram um grande exército, certo? E isso levou, gente, à derrota dos chamados boxers. Vamos lá, gente. Importância geopolítica dela. Pode ler comigo? Enfraquecimento da China. Olha só. Que passou a ser conhecida como colônia de todas as metrópoles. Certo? Mas olha que quando começou? Lá na Primeira Guerra do Ópio.
E a China, Qing, foi enfraquecendo, enfraquecendo cada vez mais. Foi sendo imposto o imperialismo e a cultura ocidental. Beleza? E aí, como, repetindo, ela foi chamada de colônia de todas as metrópoles. Certo? Por isso que os grandes historiadores e estudantes de geopolíticas são firmes em afirmar. Certo? Ela é a causa da proclamação da República em 1912. Ok? Então, se nós não tivéssemos o imperialismo e o enfraquecimento da dinastia Qing, então nós não teríamos a proclamação da República, certo? Em 1912. E a maioria dos historiadores é firme, certo? Concisos em afirmar que, como consequência, nós não teríamos, inclusive, a Revolução Comunista de 1949. Nós não teríamos Mao Tse-tung no poder. Então, olha, gente, que coisa, eu sempre falo muito louca. Por que muito louca? Se tu fizer uma análise, gente, de 100 anos, desde as guerras do ópio, a dinastia Qing, devido ao imperialismo, foi enfraquecendo, né? Como eu te falei, e isso levará à proclamação da República, certo? A luta entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Kuomintang, tá? Que proclamou a República de Sun Yat-sen e Chiang Kai-shek, certo? E isso levará à vitória comunista em 1949. Então, pode-se sim, muitos historiadores afirmam que a Revolução Comunista de 1949 é uma consequência indireta do imperialismo, certo? Europeu, norte-americano, japonês, que detonou a China, enfraqueceu os Qing, transformou a China na colônia de todas as metrópoles. E aí, como consequência, terá a Revolução Chinesa, mais tarde, em 1978, abertura ao capitalismo com Deng Xiaoping, e hoje, então, a China é uma das maiores potências. E, quem sabe, tornar-se-á, certo, gente, em pouco tempo, a maior potência, gente, mundial. Então, veja, olha a importância, gente, desses conflitos na China, certo? Então, espero que tenha gostado, aprendido muito. Bora fazer história com a gente? Vem para História para Valer. Já voltamos. Abraço.